tudo bem? Estamos mais uma vez reunidos esta semana para estudarmos a Palavra de Deus. Você pode ter esse momento aí no seu pequeno grupo e graças a Deus que você tem perseverado em se parecer com Jesus. Essa é a nossa expectativa para todos os membros da Igreja Batista Betânia, é que nós conscientemente estejamos fazendo o caminho da cruz, morrendo para nós mesmos e vivendo para Cristo, para o louvor da glória dele. Não adianta a gente dizer que ama Jesus, que é seguidor de Jesus, se a gente não obedece, não é verdade? Então, esse é o momento da gente meditar um pouco sobre a palavra de Deus e eu queria convidar você para estudar comigo aí um trechozinho de Mateus capítulo 5, versículos 27 até o 32. É um texto conhecido e eu lerei aqui para você conforme a minha versão. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Então o Senhor tem ensinado aqui, em contraste com o ensino dos fariseus, que se ligavam especialmente ao aspecto exterior da fidelidade, o Senhor nos ensina que precisamos manter um coração puro. Coração puro. A pergunta, por que esse texto fala especificamente se atentar para uma mulher, né? Não fala do homem. Não sei, talvez porque os homens são mais propícios a cobiçar pelo olhar do que as mulheres. Então talvez essa seja a razão que o Senhor dá esse destaque. Mas é claro que o que o Senhor busca aqui é nos dar um padrão moral de pureza elevado acima da religiosidade. Quando ele nos fala que comete adultério aquele que cobiça a mulher do próximo, ele pode estender esse entendimento também às mulheres. A mulher que cobiça sexualmente um homem que não o dela, também está cometendo adultério. E nós precisamos lembrar que o Senhor valoriza extremamente a fidelidade conjugal. Vivemos num mundo pernicioso em que as pessoas muitas vezes desprezam as alianças que fazem diante de Deus, diante da igreja, pais, parentes, amigos, e se lançam em aventuras apenas para o prazer pessoal. Não estão muitas vezes buscando sequer uma companhia para a vida, mas algo passageiro, algo humano, carnal, e que o Senhor reprova. Seja em que circunstância for, a ordem de Deus é que nós mantenhamos a fidelidade nos nossos relacionamentos. Quando ele também nos diz que aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, claro, isso era o que estava sendo ensinado naquele tempo, ele diz, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, faz com que expõe a mulher a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Por quê? Porque a menos que haja relações sexuais ilícitas, o vínculo matrimonial continua. Não é simplesmente porque você não tolera mais esse marido, essa esposa,
que você tem permissão para deixar a sua aliança, deixar o seu compromisso diante de Deus e da igreja e se lançar em busca de um outro relacionamento. Não, a Bíblia proíbe isso. Jesus é muito claro. Assim como cobiçar a mulher que não é sua, também deixar a sua por outra, a menos que seja por relações sexuais ilícitas, nos dois casos se trata de adultério e os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Como é que a gente pode evitar chegar numa situação dessa? A primeira coisa é um conselho para os jovens. Pensem bem antes de casar. Muitos jovens se lançam num desejo desenfreado de casar, muitas vezes por causa das pressões sexuais que sentem e não atentam para o fato de que aquele homem ou aquela mulher vão envelhecer, aquele homem e aquela mulher vão adoecer, aquele homem e aquela mulher vão se mostrar na intimidade para o jovem, para a jovem. Esquecem-se que existe uma vida toda pela frente. Então, meu conselho aos jovens é que antes de casar, vejam bem. Como eu já disse na igreja, né? Antes de casar, abra bem os olhos. E depois de casar, fecha um olho e você vai bem, né? Ou seja, pense bem, sonde. Aos meninos, a minha recomendação é que vejam na esposa não apenas a beleza, mas as qualidades de uma auxiliadora, de uma ajudadora. Eu conheço um casal jovem que até mesmo um copo d'água que o marido pedia à jovem, a resposta que ele tinha era: você não tem perna não? Não tem pé não? Vá buscar. Tem que estar aleijado? Não pode buscar? E eu comentava com alguém: quando a gente ama, a gente não precisa de desculpas para servir. A gente serve por amor. Não é porque é homem que você não pode servir, não é porque a sua esposa é mulher, você não pode servir. Quando a gente ama, a gente quer amar e servir, não é isso? E aquele casal acabou se separando. Não por causa dessa postura da menina, por outros problemas também. Mas especialmente isso você deve ficar atento. Não pense que se a sua namorada ela não lhe ajuda agora, ela não se demonstra disposta a cuidar de você, cuidar da casa, cuidar da família. E eu quero dizer cuidar aqui de vários sentidos, né? Porque nem sempre é o trabalho manual, o trabalho braçal mesmo, mas principalmente o desejo de ter as coisas em ordem, de ajuntar e ajudar o marido. Se você não vê isso, meu filho, por mais bela que ela seja, pule fora. Porque um dia a beleza passa. A beleza é passageira de fato. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Né? Busque qualidades espirituais na sua namorada. Pode ser a coisinha mais linda que existe. Mas se não for uma mulher de Deus, chuta que é laço. E se você, menina, também, veja bem com quem você está se unindo. Se você procura um marido, veja a postura dele em relação à mãe dele, à irmã dele. Se ele é grosseiro com a mãe e com a irmã, não pense que ele vai ser um docinho com você, não. Ele está lhe enganando. Ele está apenas mostrando uma face para lhe conquistar, mas tão logo ele tenha você, eu lhe garanto, ele vai lhe dar as mesmas patadas que ele dá na mãe e na irmã. Não, eu vou mudar ele. Muda não, minha filha. Conversa aqui é séria de pastor de gabinete. Se o seu cônjuge, ou se o seu noivo, a sua noiva, o seu namorado, a sua namorada não prestam antes de casar, eles provavelmente não vão prestar depois de casados. Isso é uma experiência que infelizmente a gente tem muito. Muita gente apaixonada casa na expectativa de ver coisas boas. 2, 3 meses depois descobre que ao invés de ter se casado com o príncipe, casou-se com o sapo. Então, muito cuidado. Meu conselho aos jovens, então, é muito cuidado com quem vocês escolhem para viver o resto da vida. Segundo, depois que você casou, meu filho, esqueça a possibilidade da liberdade. Esqueça. Você casado, você está achando ruim? Paciência.
casou, é um pacto diante de Deus. Você deve fazer o melhor para viver em paz com o seu cônjuge. Eu falei até na escola dominical, há muitas coisas que a gente traz dor sobre nós mesmos porque não queremos mudar a forma egoísta com que vivemos. A mulher reclama dessa toalha em cima da mesa. Rapaz, o que é que custa a você tirar essa toalha? Reclama da tampa do vaso sanitário que sempre você deixa levantada. Baixa essa tampa, rapaz. O marido reclama porque você fala demais. Fale menos. A mulher tem um grande poder de persuasão do homem, mas também tem um grande poder de torná-lo irado, quando se torna bastante repetitiva. E mulheres, vamos falar a verdade, vocês repetem muitas coisas. Talvez porque a gente não ouça tanto, né? É verdade, vocês têm alguma razão. Mas você não quer viver em paz? Seu marido não quer viver em paz com você? Busquem formas de viverem em paz a vida do lar. Fora disso, queridos, antes de casar, tome cuidado. Depois de casado, desista da liberdade. Você está alinhado, você está aliançado pelo resto da vida com esta pessoa. Boa, má, gentil, grosseira, romântico, um xireque da vida, paciência. Você, depois que celebra o pacto do casamento, você deve programar a sua mente para que, a menos que a morte os separe, esta será a pessoa com quem você vai viver o resto da sua vida. Parece duro, né? E é. Os próprios discípulos de Jesus disseram que esse ensino dele sobre a união do homem e da mulher no casamento é um discurso muito duro e nem todos podem suportar. E ainda assim é verdade. Aqueles que querem agradar a Deus, eles estão dispostos até mesmo a perder um membro do seu corpo, a ficar cego, aleijado, desde que Deus seja louvado. Eu acho que o seu casamento não chega a esse ponto. Então você deve investir nisso. Pureza sexual antes do casamento, pureza sexual durante o casamento e compromisso com Deus e com a sua palavra. São essas maneiras como os discípulos de Jesus encaram esse chamado. Você quer viver solteiro? Amém? É uma bênção. Se você não depende, se você não precisa de uma companhia para o resto da sua vida, paciência, tudo bem, não há problema. Se você pode viver sem um companheiro. O dom do celibato é um dom extraordinário, não é comum, mas existe. Se você, ao contrário, não consegue, né? Então busque com sabedoria entre os candidatos a ser marido ou esposa do cristão. E depois de casado, jamais permita no seu coração a ideia de trocar de cônjuge. Não é assim. Uma vez o que Deus uniu, seja para sempre até que a morte os separe. Tá bom? Essa é uma meditação que eu queria trazer para você essa semana e que, em nome de Jesus, você possa viver de acordo com a vontade de Deus e não com os requisitos do mundo. Uma boa semana, Deus te abençoe. Fui, tchau!